Boa noite, leitores e leitoras do jornal Anhanguera. Como vocês devem saber, meu nome é Leandro Dyer e esse aqui é o Em Questão bastante especial, que nós temos aqui uma convidada também bastante especial, a professora Eliana, que está à frente da Secretaria de Educação lá da cidade de Itapevi. Aproveito aqui o ensejo para dar a boa noite e ao agradecer a presença da professora Eliana e também estender o meu boa noite ao meu fiel companheiro, escudeiro e jornalista, Veridiano Peixoto. Boa noite para vocês. Boa noite, Lê. Boa noite, professora. É uma honra a presença da senhora aqui em um momento, né, crucial, onde a educação, ela talvez está sendo repensada, ela está sendo entendida, e então eu acredito que a contribuição da senhora nesse bate-papo hoje vai ser bastante válida. Eu que agradeço, né? Boa noite a todos aqueles que nos ouvem e participam aqui desta live do Jornal Anhanguera, e dizer a vocês, não é, que estou à disposição, né? E eu é que me sinto lisonjeada pelo convite, tá bom? E que eu possa contribuir de alguma forma com este momento aí para todas as pessoas que aqui participam. Então, só para a gente começando, já aproveitar esse papo, porque não tem como a gente não fugir muito da Covid, né, professora? Então, diante da situação que exige, né, um posicionamento de uma pessoa que está à frente de uma secretaria como a Secretaria da Educação, qual esse posicionamento que a senhora tem? Já que na semana passada, por exemplo, colégios particulares de Campinas, quase 50 pessoas foram infectadas nesses colégios, se não me falha a memória. E hoje, com a volta às aulas do sistema público do Estado, sete escolas foram fechadas e mais de 800 não conseguiram, de uma forma efetiva, voltar às aulas. Como que a senhora vê tudo isso, sabe? Se as suas escolas estão prontas, mesmo de maneira reduzida, como que fica essa parte de vai 35, ou 70, ou volta? Como ficam as atividades? Então, nós vivemos, né, uma situação extremamente ímpar, como eu disse a vocês, numa situação em que o ano passado, no dia 18 de março, quando o nosso prefeito lá em Itapevi, o Igor Soares, decretou o estado de calamidade, a suspensão das atividades, né, nós nos vimos assim diante de um quadro extremamente complexo, né? Nós temos na nossa rede perto de 30 mil alunos de educação infantil, ensino fundamental e EJA. Em Itapevi, nós não temos o ciclo 2 do ensino fundamental e nem ensino médio. E aí as crianças passaram a ficar em suas casas, né? E todo um trabalho remoto. Itapevi nós temos bairros lá extremamente difíceis, onde não tem o acesso à internet, crianças nossas que não têm o acesso à internet. Então, quando algumas unidades, municípios começaram a decidir como trabalhar com o ensino remoto, decidiram apenas por trabalhar ou com o Facebook ou com o WhatsApp, ou com uma apostila, um material escrito, né? Ou com link. Em Itapevi, nós utilizamos de todas as mídias sociais, sabe? Tem escolas que trabalharam com Classroom, com WhatsApp, com Facebook, com apostilas que nós fomos imprimindo e entregando para as crianças. Através do link Lição de Casa, nós também abrimos esse trabalho para que os pais pudessem estar trabalhando com essas crianças. E o nosso trabalho foi assim ao longo do ano, né? No ir e vir, numa avaliação com o professor e verificando quantas crianças. Nós chegamos perto de 90% de atendimento a toda a nossa rede, e digo a vocês, um trabalho junto, dentro da plataforma Busca Ativa Escolar, a gente trabalhando para manter essa criança próximo da escola, que ela não se evadisse, não é que ela não abandonasse essa escola, mas mesmo assim alguns pais
num desespero, logo no início, né, sumiram, foram para a casa de parentes, para a casa do pai, da mãe, dos avós dessas crianças e levaram essas crianças consigo. E fomos assim ao longo do ano todo de 2020, e buscando capacitar professores, buscando capacitar diretores, nós tínhamos uma parceria com a Fundação Itaú Social, com o Instituto Cacau Show, que nos ajuda muito, né? E aí nós conseguimos encerrar o ano e no final do ano apresentamos para o Ministério Público todo um documento de 140 páginas, onde lá nós apresentamos todo o trabalho que foi realizado ao longo de 2020. Nos preparamos para o retorno quando o governo estadual disse que retornaria dia 8 de setembro, nós estávamos prontos. Aí íamos retornar no início, o governo também falou de retornar no início de outubro. E, de repente, nenhuma coisa nem outra, e em novembro, o nosso prefeito, então, publicou um decreto, depois de uma reunião intersetorial, né, porque todos os estudos mostram que a educação nunca deve pensar numa retomada sem pensar na saúde, no desenvolvimento social, na cultura, nos esportes, no Conselho Tutelar, no Conselho dos Direitos da Criança. E nós temos uma comissão intersetorial e, junto com todos os secretários e pessoas dessa comissão intersetorial, decidimos para que em 2020 as aulas não retornariam. E agora, diante deste quadro, né, de 2021, então nós temos que iniciar o ano. Né? Nós não podemos permitir, com todas as nossas dificuldades, né, que as crianças continuem ficando dentro de casa. Então, nós precisamos criar momentos de aprendizagem, de uma interação social dessas crianças, que elas venham para a escola, que elas consigam chegar nas escolas e que elas estejam dentro dessas escolas seguras. Né? Todos os nossos professores tiraram as férias, por lei, no mês de janeiro. Eles terminaram as férias no dia 3 de fevereiro, dia 2, perdão. Então, eles teriam que retornar para as aulas no dia 4, e aí, diante de quadros que a gente via que não estava muito bem solucionados, então, nós antecipamos também 8 dias do recesso de julho, né? Pensando nesse professor que, às vezes, estava em cidades do interior, junto com a família. Então, dando essa oportunidade para que o professor ficasse um pouco mais com seus familiares, né? Em época de férias. Então, a nossa rede, nós estamos pensando, né? Já está organizado, para retornar, a nossa rede está organizada para retornar às aulas junto com todos os municípios, que o nosso prefeito participou da reunião da CIOeste, onde ficou decidida esse retorno para o dia 1º de março, sabe? E lá... Ela caiu. Tá, vamos... Você acabou a bateria, peraí, que daqui a pouco... Voltou. Tá. Então, e aí, o que aconteceu? Então, nós estamos preparados, né? E durante o ano de 2020, o ano todo, cada criança em Itapevi recebeu um cartão Bolsa Merenda para contribuir no valor de R$100, para contribuir com a alimentação dessas crianças, né? Já que a questão da merenda, e nós sabemos a questão da vulnerabilidade social de crianças, então nós tínhamos que encontrar uma solução. E aí não se decidiu nem por cesta básica, nem por marmita, né? Então, ficou assim. Agora, no dia 23 de fevereiro, nós vamos iniciar com uma merenda na escola, sabe? Então, as crianças, nós abrimos um link, já temos 1.300 crianças inscritas, em que os pais fizeram a inscrição pelo link, e eles optaram em 4 horários que nós organizamos para que
ir até a unidade escolar para se servir da refeição, haja vista que o recesso dos professores vai encerrar, né? E essas crianças estariam de recesso da mesma forma. Então, no dia 1º de março, todo esse cuidado a gente tem acompanhado, viu, Leandro, Veridiano, a situação de Campinas, a situação das escolas de hoje, né? Que o Estado retornou, acho que alguns professores também acabaram, né? O sindicato, acho que decretou uma greve, não sei bem como está isso, mas é assim, esse retorno em Itapevi, nós vamos trabalhar com 35%. Nós vamos dividir um grupo de sala por 3, sabe? Então, nós vamos chamar de grupo 1, grupo 2, grupo 3. No primeiro dia vão crianças do grupo 1, no segundo dia, grupo 2, no terceiro dia, grupo 3, para que eles tenham um contato com o professor, sabe? Entendi. Nós temos, além de todas as dificuldades, né, nós estamos com um município, eu trabalho num município que tem quase 250 mil habitantes, sabe? O dobro... O dobro de Parnaíba. Isso, é o dobro, né, do que Santana de Parnaíba. E com um orçamento que também é metade do que é o oposto, né? Então, essa questão de orçamento é bastante complexo. E aí, a gente vem trabalhando, né, de uma forma para melhor atender essas crianças. Então, pensando num termômetro digital, no distanciamento, nas máscaras, no totem, acho que eu falei máscara também, né? Máscara, termômetro, álcool gel, tá certo? Sabonete líquido, papel interfolhas, tudo que possa ajudar, né? E a equipe de limpeza com todo o treinamento e sabendo que tem que cuidar da higiene, de maçanetas, de portas, de carteiras, né? De todo esse cuidado que precisa ter. E assim, nós vamos iniciar, e o que eu ia colocar para vocês é que nós temos grupo de risco, sabe? Então, o que é grupo de risco? Nós temos entre professores, funcionários, um total de 467 pessoas, sabe? Que são acima de 60 anos, que têm diversas comorbidades, não é? Então, essas pessoas, elas vão continuar afastadas. Então, nós estamos tentando encontrar solução através de um processo seletivo, de uma atribuição de uma dobra, que isso nós temos na nossa legislação, para que não falte professor em sala de aula, entendeu? Quarta-feira agora, nós vamos receber professores do concurso público, funcionários que foram em vagas de demissões, de exonerações, de uma série de problemas, né? De situações que, às vezes, as pessoas acabam abandonando. Então, e todo o nosso trabalho, nós estamos com toda a dedicação possível e imaginável, né, para que essas crianças cheguem na unidade escolar, sejam bem acolhidas, que os nossos professores sejam bem acolhidos, todas as equipes gestoras de todas as nossas 68 escolas também sejam muito bem acolhidos, né? As famílias, né? Todas as nossas crianças, nós sabemos, né? Crianças que perderam os pais, perdeu a pai, a mãe, a avó, a tia, o vizinho. Então, a perda, além de toda a tristeza e desse distanciamento, o mais triste é essa perda, né? do ser humano ali, desses familiares, de amigos, em que as crianças vêm sofrendo muito, né? E assim, nós ficamos extremamente preocupados, mas nós estamos trabalhando para que essa retomada das aulas, através de um plano que nós estamos intitulando de recomeço, né? Onde todas as ações sanitárias,
as ações pedagógicas, as ações administrativas estarão lá elencadas. Nós vamos fazer a publicação disso daqui a alguns dias, sabe? Para que cada unidade escolar, cada professor saiba tudo que nós estamos ali trabalhando para que essa criança seja bem recebida. Tá. Veri? Tá, professora, eu tenho utilizado já há alguns meses aqui um termo em questão, que é a necessidade, de repente, de um mapa da vulnerabilidade educacional nos municípios, né? E aí a senhora até citou que dos quase 30 mil alunos, 90% houve alguma ação, esse aluno, de alguma forma, ele teve esse contato, por mais remoto que seja, com o processo educacional. Então, no caso, a gestão de Itapevi, ela conseguiu, de repente, mapear essa vulnerabilidade de alunos no município? Olha, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, né, através do programa que existe, Bolsa Família. Então, as crianças que recebem o Bolsa Família, eu falei que 90% não é 90% de vulnerabilidade, eu falei que 90% nós conseguimos chegar com essas crianças para que elas recebessem as atividades e fizessem dessem para as escolas uma devolutiva, Veridiano. Entendeu? Então, se a criança fazia uma atividade por um WhatsApp, Classroom, Facebook, ou através da apostila, ela levava a atividade realizada para a escola, entendeu? Então, as escolas, nós abríamos as escolas quinzenalmente, tinha escolas que abriam de 20 em 20 dias. Eu, na verdade, eu não fixei algumas questões, porque algumas datas, sabe? Alguns períodos. Então, cada escola foi, ao longo do tempo, verificando o que era melhor. Então, se ela recebia as atividades de X crianças, aquela criança que não veio, nós tivemos situações de diretores levarem na casa das crianças as atividades, sabe? Porque, às vezes, o pai não conseguia. Então, as crianças ficavam com avós. O que eu me referi é assim, toda essa questão, nós temos bairros extremamente populosos, né? E bairros onde nós temos crianças em vulnerabilidade social, né? Como Amador. Existem alguns bairros em Itapevi que faz fronteira, tem um até que faz aqui divisa com Santana de Parnaíba, mas nós temos bairros bastante distantes, né? Em condições até que a gente pode chamar de rurais, né? E que o acesso para essas crianças é mais complicado, entendeu? Então, essas crianças, elas, de uma forma ou de outra, elas chegavam, entendeu? Para retirada do cartão, os pais foram à escola. Nós recebemos livros de doação da Fundação Itaú Social, daquele programa da Fundação Ler para uma Criança, em 2 etapas, né, onde as crianças receberam, num primeiro momento, as crianças de educação infantil e de 1º e 2º ano do ensino fundamental, elas receberam 2 livros na primeira etapa e depois mais 2 livros, sabe? Parceria com o Instituto Eurofarma, que também nos doou kits de higiene com álcool gel, sabonete líquido para crianças, para 12 mil crianças. E nós fomos, sabe? A gente buscou, através do ensino remoto, estar conversando com a criança por celular, em reuniões que diretores fizeram com pais. Em algumas reuniões eu até participei, né? Que mandavam um link, a senhora não quer participar? De eu estar junto, não é? E pedindo, né? Para que os pais não deixassem os filhos abandonar a escola. Como que eles tinham que estar ali com a gente, porque se algumas mães às vezes, eu prefiro que o meu filho perca o ano, melhor perder o ano do que perder a vida. Nós não estávamos nos referindo a isso, né? Nós queríamos que as crianças tivessem esse contato e trouxessem para nós as atividades, que quando o professor fosse contar uma história através de um vídeo, através do YouTube, né, que a mãe proporcionasse para a criança este momento.
porque senão essas crianças ficaram em casa, sabe? Hoje existe toda uma preocupação com as crianças, essa volta, né? Mas e o que a gente faz com as crianças que ficam direto na rua, que estão sofrendo violência, né? Vocês falaram da questão de Campinas, né? Uhum. E também Campinas teve o caso do menino dentro do tambor. Dentro do barril. De 11 anos, né? Então, a atuação lá do Conselho Tutelar, em Itapevi, nós temos um conselho que está sempre conosco, sabe? Isso é importante. Nós temos situações em que nós precisamos do Conselho Tutelar, né? O Ministério Público, seja da Infância e da Juventude ou a Promotoria de Justiça, a gente também está ali sempre respondendo à documentação, às vezes situações que precisam ser explicadas, né? Porque às vezes até para o MP entender, nossa, como que está sendo essa retomada, como que vai ser, como que foi esse ano de pandemia, né? Tudo. Quando as pessoas dizem, tem o trabalho, ninguém sabe direito, né? Ninguém sabe, ninguém viveu essa situação de pandemia. Então, existem países que ficaram menos tempo com as escolas fechadas. No Brasil, acho que o estado do Amazonas foi um que voltou logo, né? E aqui no estado de São Paulo, nós estamos com todas as escolas, né, paradas já há um ano. Dia 18 de março, nós completaremos um ano com as escolas fechadas, né? E na busca de manter essa criança como que pertinho, né? Grudada com a gente. Então, olha, vamos mandar atividade, vamos dar o cartão merenda, vamos fazer as atividades, vamos entregar atividade impressa, tudo que é possível fazer para que essa criança não abandone a escola. Tá. Professora, vai, Vari? Não, só ressaltando. Não, porque é realmente um índice muito bom de 90%. Quando eu coloquei da questão da vulnerabilidade, de uma maneira geral, se porventura aqueles alunos que não tiveram esse contato. Mas aí a senhora falou que de uma maneira, né, no decorrer desse ano letivo, pelo menos 90% dos alunos entregaram atividade, seja da forma que for. Aí eu tenho uma segunda pergunta, dando andamento. A senhora citou, realmente, a situação de pandemia ela é uma situação nova, tá? Isso para todo mundo. Mas eu me recordo que em 2009, KH1N1, quando a senhora estava à frente da Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba, foi um momento também que, inicialmente, aquele surto, que podemos dizer um surto, que não chegou a uma situação epidêmica, ele assustou muito. E aí houve uma suspensão, né, um tempo muito curto das aulas. E aí eu queria que a senhora falasse, porque dentro da região, como profissional, podemos dizer que talvez a senhora, hoje em atividade na Secretaria de Itapevi, mas naquele momento, há 12 anos, a senhora foi incumbida, de repente, de um momento de falar, olha, podemos ter uma epidemia, fechem as escolas. Como que foi aquele momento, quando a senhora recebeu que em 2009 poderia um vírus conhecido aí que forçou o fechamento das escolas? É verdade, e nós não fechamos as escolas, nós não fechamos nenhuma escola. Eu me lembro que eu fiz uma reunião, né, com o prefeito Silvio Peccioli na época, e eu disse, Silvinho, nós estamos com imbróglio, né, na mão, meu Deus do céu, como que nós vamos fechar a creche e deixar essa criançada em casa? E, na época, a gente tinha o álcool gel, né? Mas a nossa preocupação maior, principalmente as creches, era com a questão da limpeza, né? Então, o H1N1 tinha que manter tudo como é do Covid, a mesma coisa, né? Então, era assim, nós tivemos uma reunião com todas as serventes, o pessoal de limpeza das escolas, e era assim, a limpeza de maçaneta, a limpeza de porta, a limpeza de carteira, a limpeza do chão, dos sanitários, banheiros que eram lavados de 3 em 3 horas, sabe? A merenda que era servida, que nós não tínhamos, né? A merenda terceirizada e nem o pessoal de limpeza. E aí, por exemplo, acabava a merenda, todos os pratos, garfos, colheres, tudo ia para
por uma higienização com hipoclorito lá, que acho que a saúde, na época a Secretaria de Saúde nos orientou, e havia uma desinfecção. Nós não tivemos um caso de H1N1 em toda a rede, sabe? Nós seguimos, né? Quando alguns municípios suspenderam, nós não. Nós ficamos ali firmes, apesar da gente ter essa preocupação, ter esse trabalho, né? Um nervosismo que dá, porque é uma coisa que você mexe com a saúde, né? de crianças, né? E das famílias, e isso passou, né? Foi numa época mesmo, acho que em 2009, como você disse, Veridiana. 2009. Né? Eu, assim, espero passar essa bendita Covid, né? Que ela passe, que ela vai embora. Né? Vai passar, professora, vai passar. Vai passar. Professora, existe uma pressão sobre as escolas, os alunos, os pais querendo... Mas como que ficou e como estão os maternais ou as antigas creches, né? Agora não usa mais essa denominação, os maternais. Eu acho que a maior pressão vem em cima dessa mãe que trabalha, que precisa de um lugar para deixar seu filho. Como que está funcionando ou como está planejado também para funcionar daqui para frente? Então, nós vamos retornar da mesma forma. Esse usa, assim, viu, o termo creche. Creche. Educação infantil, só dando uma parte, né? Nós temos, na verdade, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos a educação básica. Na educação básica, eu tenho a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá certo? E na educação infantil, eu tenho as creches, se intitula creche, crianças de 0 a 3 anos. E depois nós temos o pré-1 e o pré-2, que é a finalização da educação infantil. E depois vem o ensino fundamental, o ciclo 1 e ciclo 2 e o ensino médio, tá? Então, as creches, as crianças, os pequenos, eles não poderão usar máscaras, tá certo? Criança não deve usar máscaras com menos de 4 anos, e nós vamos trabalhar em torno dos 35% também, sabe? Os pais vão levar as crianças, vai ser difícil, né, manter o distanciamento dessa criançada, porque eles se encontram, eles querem se abraçar, não é? Abraçar a professora, mas eu acho que se nós tomarmos todo cuidado com a lavagem das mãos dessas crianças, né, lavar as mãos, e ter esse cuidado dentro das salas de aula e com um número reduzido, nós vamos conseguir, sim, sabe? Eu tenho fé de que as coisas vão dar certo. Nós temos muitos pais, né, que estão com muita dificuldade para trabalhar, para buscar emprego, né, porque não tem com quem deixar os pequenos. A gente sabe disso, né? E sem contar a alimentação. E numa creche as crianças têm de 4 refeições e, de repente, algumas estão passando por necessidade também, né? Veri? Tá. Professora, a gente está habituado realmente que a educação sem dúvida, o meio mais eficiente e acessível para a redução da desigualdade social. Tá? Contudo, a visão que nós estamos tendo desde o início da pandemia, que hoje a própria educação, dentro da própria educação, ela tem demonstrado uma certa desigualdade no que se diz respeito ao acesso à tecnologia, de repente. Isso de uma maneira macro. Né? A visão que a senhora tem pelo fato de ser uma referência da educação aqui regionalmente. Então, dentro dessa desigualdade, que às vezes ele ocorre dentro de um mesmo espaço, ou dentro de uma mesma escola, ou dentro até mesmo de uma sala de aula, a senhora acredita que, passando esse período de pandemia, haverá uma necessidade de políticas de inclusão dentro da própria educação, seja ela de caráter econômico ou até mesmo de caráter tecnológico? Sim. Nós vamos, em Itapevi, nós já estamos investindo, né, na questão da tecnologia, não é? Na aquisição de equipamentos para que essas crianças tenham acesso, né? Eu digo que a pandemia, ela trouxe a questão em duas vertentes, né? A questão do luto, do distanciamento, que são pontos extremamente tristes, né? E, por um outro lado, a escola, ela trouxe para a escola a tecnologia,
seja de uma forma ou de outra, né? Cada um acabou se virando com o seu celular, com o seu notebook, com o equipamento que tinha, e dentro das escolas a gente vem trabalhando, porque até hoje, até o final do ano passado, né, cada um, na verdade, utilizava o seu equipamento, sabe? Porque o professor, às vezes, ele diz assim, eu não tenho notebook, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho, sei lá, Instagram, eu não tenho uma ferramenta digital, né? Então, cada um, houve assim, os nossos valorosos professores foram se reinventando e cada um buscando, eu acredito que eu esteja respondendo a sua pergunta, né? Cada um foi se reinventando para aprender a lidar com a tecnologia, né? Então, existem vários aplicativos para você fazer uma reunião online, tá certo? Existe o Zoom, existe o Meet Google, existe o Teams, que nós estamos, Streams, que estamos, acho que é assim, não é? Que estamos trabalhando. E, assim, toda essa questão, para que nós não tenhamos a desigualdade, eu não vou nem entrar na questão da comparação, né? E a pandemia, antes já vivíamos num mundo de desigualdade. E aí, hoje, nós estamos com crianças de um nível socioeconômico mais elevado, que estão em escolas e que essas crianças têm o acesso à tecnologia desde pequeno, numa situação muito fácil. E, em outra questão, nós temos crianças que são da nossa rede pública e não têm acesso a nada, né? Então, que às vezes tem que esperar o pai chegar em casa com o celular para ele poder acessar um link para ele poder ter uma atividade, entendeu? Então, nós temos que buscar alternativas para diminuir essa desigualdade. E como que nós vamos fazer na nossa rede? Nós temos que trabalhar para que essa criança recupere a grande perda, além da questão da falta de integração, da interação, da socialização, existiu a questão da aprendizagem também. Quando eu digo que nós tivemos lá 90% da nossa rede, e nós conseguimos dar as atividades, eu não estou colocando que eu consegui atingir todos os objetivos pedagógicos dentro de cada série que essa criança cursa. Então, nós vamos ter que trabalhar para evitar essa desigualdade social e fazer com que as nossas crianças atinjam um patamar de aprendizado satisfatório, através de aulas de recuperação e reforço, não é? E que eu não tenha problemas, que essa criança não sofra mais dentro diante de uma pandemia, né? Numa sociedade que já é tão desigual. Tá. Só ressaltando, quando eu falei até da questão da desigualdade, dentro de um mesmo espaço, porque, de repente, o próprio espaço físico da escola, até mesmo na rede pública de Itapevi, Barueri, Osasco, Santana de Parnaíba, dentro desse mesmo espaço físico, nós temos os alunos, as crianças que compartilham desse espaço, mas quando sai da escola tem realidades distintas. Então, isso aí ficou muito visível isso. Que mesmo na rede pública, há crianças que têm o acesso individual, e aí que eu falei, então a senhora realmente acredita que há uma necessidade de quando eu falo uma política educacional, a política de uma maneira geral, porque a pandemia atingiu todos, né, o Brasil de uma maneira geral. E aí é assim, nós estamos, por exemplo, em Itapevi, nós temos as nossas escolas de tempo integral, que hoje já são 3, com quase 2.500 alunos, que ficam das 7 às 16 horas, essas crianças elas têm acesso ao Google for Education, entendeu?
E dentro dessas unidades, nós temos os Chromebooks, tá certo? Só que esses Chromebooks, eles devem ser para serem utilizados dentro da escola. Então, a plataforma Google, os professores vêm trabalhando com as crianças, mas o Chromebook está na escola. Nós não temos condições de disponibilizar. Nós não temos um para cada aluno. Como eu disse, nós temos, né, uma população de 250 mil habitantes e o orçamento é metade. Olhe se não for menos da metade do que é este município aqui que nós moramos, né? Então, mesmo municípios mais ricos não ofereceram essa tecnologia 100% para a sua rede. Então, existem questões que nós estamos estudando, trabalhando, e tudo depende de recursos, né? O governo federal repassou um PDD, um programa Dinheiro Direto na Escola, para aquisição de materiais como álcool gel, materiais de consumo, né, para utilização dentro da escola. Mas não liberou, não houve ainda uma política pública de ordem federal para que as escolas fossem, como diz, aparelhadas, entendeu? Para trabalhar com o ensino remoto. Então, quando a gente fala de que a criança vai estar na escola, 35% das crianças, e eu falo assim, aparelhada, porque às vezes o município não dispõe de recurso para tanto, sabe? Há necessidade, existe o FNDE, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é um órgão que está dentro do Ministério da Educação, e isso não foi pensado ainda, entenderam? Mandou-se um valor pequeno para cada escola para comprar álcool, tapete sanitizante, termômetro, essas miudezas, mas a questão de você ter realmente um equipamento para você trabalhar com a sua criança ali, o ensino remoto, isso ainda não veio, né? E aí cada município está tentando resolver a sua situação, que nós vamos trabalhar 35% com essa criança. Então, a criança chegou no dia 1º de março, ela vai ter as aulas, o contato com o professor, com seus 9 coleguinhas. Vamos pensar assim, 10 crianças por turma, 9 coleguinhas. E eles vão receber lá em Itapevi o material do SESI, tá certo? Que é o material apostilado que nós temos, e a criança vai receber as primeiras orientações. Essa criança vai conhecer a sua professora ou o seu professor. Qual é o próximo dia? Ele virá, então, na quinta-feira novamente, com as atividades. Só que se ele foi na segunda, em 2 dias seguintes, ele tem que ter atividade remota, entendeu? Então, não é um trabalho fácil, né? O professor terá que se desdobrar para trabalhar e oferecer para essas crianças, junto com a equipe gestora, claro, né? O professor não está sozinho, tem as equipes gestoras, elas estarão também, o coordenador pedagógico, toda a equipe de supervisão, dando esse apoio para que essas crianças, nesses 2 dias que elas vão permanecer em casa, que elas fiquem, que elas tenham atividades para fazer, para desenvolver em casa. Professora, a senhora falou do ensino integral. Eu ouço muito, e é uma verdade, eu ouço muito sobre escolas do futuro, a denominação que a cidade de Itapevi deu. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais o que difere das outras escolas, como é o acesso, como o aluno tem acesso e como vai funcionar as escolas do futuro. Elas já funcionam. Não, vai funcionar agora, na volta. Sim, da mesma forma, com 35%. As escolas do futuro, elas existem. Quando eu fui para Itapevi, em julho de 2017, existia o prefeito queria colocar as escolas em tempo integral. E aí, o que aconteceu? Eu vou ter que colocar uma bateria no meu celular, olha que a tecnologia...
Que já avisou que está acabando a bateria. Então, aí o que aconteceu? A Escola do Futuro, nós fizemos um trabalho buscando encontrar solução ou trabalhar com essa Escola do Futuro junto a... Pensando num... Peraí. Pensando num trabalho de contraturno, sabe? Como nós implantamos aqui em Santana de Parnaíba, né? Quando saí daqui em 2012, nós tínhamos 5 escolas em tempo integral. Mas aí, em busca de novo trabalho, nós fomos até a região de Pernambuco, Ceará, e lá existe o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. E, se vocês observarem, né, o Ceará, alguns estados, Pernambuco, estados do Nordeste, têm IDEB bastante elevados, né? E grande parte desse trabalho são de escolas em que o ICE, o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, atua. Então, o que aconteceu? Através de uma conversa do nosso prefeito com o Instituto Cacau Show, né, com o Alexandre Costa, que é o proprietário, que a empresa está em Itapevi. Então, o Alexandre Costa decidiu investir na escola de tempo integral. Então, essa tecnologia do trabalho que o ICE desenvolve, ela veio para Itapevi, através do Instituto Cacau Show, né? Porque Itapevi nós não teríamos recursos para acabar com esse trabalho da escola de tempo integral. Então, nós seguimos exatamente a proposta pedagógica do ICE, sabe? As crianças entram às 7 horas da manhã, saem às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Todos os professores têm um acréscimo no salário de 20%, e trabalham as 40 horas nessa escola, sabe? Então, ele pode acumular, mas não na rede de Itapevi, porque não daria certo, né? Fora do horário, que das 7 às 16, acaba truncando este horário do período da tarde. E todas as crianças recebem as 4 refeições, né? E toda a equipe gestora, nós montamos na Secretaria da Educação uma equipe gestora que recebe todas as capacitações do Instituto de Corresponsabilidade e aplicam esse aprendizado junto a todos os professores que atuam nas escolas de tempo integral, né? E aí, por conseguinte, a gente vai buscando aprender e trazer para a nossa rede algumas estratégias que são extremamente interessantes, né? Por exemplo, todos os estudos, né, aí de escolas de retorno, fala-se muito em acolhimento, né? O acolhimento existe no ICE já há muito tempo, né? Então, nós vamos trabalhar com esse acolhimento com os nossos professores, com os nossos alunos, com a equipe gestoras das escolas, e isso já acontece na escola de tempo integral, sabe? Existe um período que antecede as aulas de acolhimento. E também, assim, existem as disciplinas como protagonismo, como as disciplinas eletivas, que é um trabalho que é desenvolvido dentro de uma proposta pedagógica. Então, nós temos o professor coordenador, o professor articulador da aprendizagem, há uma engrenagem, vamos dizer assim, voltadas para a escola da escolha, né? Que é o tema da proposta pedagógica. Então, esse trabalho ele é desenvolvido nas 3 unidades escolares, né? Nós estamos com mais 2 escolas de tempo integral sendo construídas em mais 2 bairros, e escolas assim com toda a estrutura, né? Escolas lindíssimas, com piscina, com
com quadra coberta, com auditório, todo o espaço físico, porque Itapevi era uma cidade que tinha muitas escolas de madeira ainda, sabe? Então, um trabalho aí incansável do nosso prefeito, isso tá sendo revertido, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Veri? Quando assumi aqui, acho que é Sina, né? Porque quando eu assumi Santana de Parnaíba em 97, o que tinha muito era escola de lata. De lata, eu lembro. Lembram-se disso? Lembro. Né? Acho que demolimos mais de 20 salas de lata. Aqui no Jardim São Luís tinha acho que 8 salas de lata. Era um horror, né? Só para completar, dona Eliana, e o acesso para essa escola, existe uma prova? Como que a criança chega na escola do futuro? São crianças da nossa própria rede, sabe? Então, quando a escola vai ser inaugurada, nós transferimos as crianças que moram nos arredores dessa escola. Né? Nós temos o Sistema Escolar Digital, que é um sistema do próprio governo do estado, do qual nós temos, né? Nós não podemos buscar nada fora, porque se eu tenho do estado que oferece gratuitamente, nós não vamos gastar, né? Então, o Sistema Escolar Digital, nós trabalhamos com esse sistema e ele tem o georreferenciamento. Então, quando a criança faz a matrícula, indica qual é a escola mais próxima, tá certo? Então, nós tínhamos umas escolas extremamente precárias, e aí o prefeito Eliana, eu quero que você feche tal escola. Aí a gente faz um estudo, fizemos um estudo, e algumas escolas nós fomos transferindo as crianças, sabe? Colocando mais próximo de onde mora, e a escola que estiver mais próxima da escola do futuro, nós fomos levando essas crianças. Sensacional. Veri? Tá, professora, a gente sabe que educação, ela demanda, sobretudo, investimentos, né? E altos investimentos mesmo. Assim, um panorama, quando nós passamos aqui nos valores destinados à pasta, ele ultrapassa centenas de milhões. Eu verifiquei que a senhora estava falando de orçamento. Para esse ano, Itapevi, 250 milhões para a pasta de educação, não é? E dentro de um orçamento total de 799. Então, percebe-se aí que a gestão, né, a senhora pode até complementar aí, que existe uma preocupação de se investir mais financeiramente na educação de Itapevi. E a senhora ressaltou um ponto aí que eu considero interessante, eu gostaria da senhora falar sobre essa importância de parcerias, como essa que Itapevi tem empresas, aí tem a Eurofarma, que é um dos maiores laboratórios nacionais, tem aí a Cacau Show. Então, a senhora vê que a educação, além do investimento público, essa contribuição, ou talvez essa parceria com público e privado, ela tende a aumentar? Isso é uma alternativa para termos melhorias de acesso, de tecnologia? Sim, é importantíssimo. Essas parcerias, elas são extremamente importantes, né? Nós, lá em Itapevi, eu falo lá, né? Porque a gente mora em Santana de Parnaíba, mas é assim, sempre na busca dessas parcerias, né? Por quê? Porque se eu consigo um curso de capacitação por meio de uma empresa, isso é de extrema importância, né? Eu consigo fazer com que o município tenha consiga reservar recursos exatamente, às vezes, para a melhoria da estrutura física, na questão salarial de professores, né? Lá nós tivemos uma reforma administrativa em que muitos benefícios foram concedidos, por exemplo, monitores de educação infantil e fundamental que trabalhavam 8 horas, foi feita uma redução da carga horária de trabalho, professores adjuntos que trabalhavam igual, com a mesma jornada de outros professores, também chegava a época do final do ano, eles tinham uma perda salarial, então nós fomos ajustando. Então, se eu busco parceria e eu consigo desenvolver o trabalho, eu consigo fazer com que sobrem recursos para
a prefeitura investir em outras áreas da educação, na estrutura física, na aquisição de um material didático, de uniforme não, porque o uniforme é fora dos 25%, né? Assim como a merenda. Então, quando a gente fala em orçamento, é importante dizer que o município tem 25%. Eu acho que esse dado que você conseguiu, Veridiano, de 250 milhões para a educação, isso é uma estimativa, né? Que estimativa. O prefeito vem buscando levar para Itapevi empresas, né? Então, quando você leva para um município empresas, você aumenta o ICMS desse município, você você produz a geração de emprego e renda, tá certo? Dentro do próprio município, mas para tudo isso há necessidade de você investir em educação, para que essa empresa tenha lá a mão de obra, né? Então, quando e o prefeito levou para Itapevi ETEC, que não tinha, quando saímos de Parnaíba, deixamos 2 ETECs, né? E Itapevi não tinha nenhuma ETEC. Então, vai ter, já está concluindo a obra, numa parceria com o governo estadual, para se ter a primeira ETEC e a primeira FATEC, sabe? Então, há necessidade de todo um investimento em educação para chegar nesse ponto quando eu falo da geração de emprego e renda. Não adianta levar a empresa para o município, adianta, né? Adianta, mas é importante que essa empresa empregue pessoas do município, né? E que não como acontecia aqui em Parnaíba, que antes era um ônibus de municípios vizinhos, Jundiaí e outros municípios que vinham trabalhar em Santana de Parnaíba. Por quê? Porque não tinha mão de obra especializada, mão de obra qualificada, né? Então, quando eu falo que a gente busca essas parcerias, só contando rapidamente, né? Em 2018, eu como secretária iniciando, eu recebi a visita de uma consultoria da Fundação Itaú Social. E a Fundação Itaú Social trabalhava com municípios pequenos. E eles queriam, em 2019 e 2020, trabalhar com municípios que tivessem mais de 100 mil habitantes. E eles fizeram todo um trabalho e se encantaram pelo nosso trabalho em Itapevi. Então, o que aconteceu? De 1.200 municípios que eles tinham com dados que para eles eram interessantes, eles chegaram a 130, de 130 eles chegaram a 20, de 20 eles chegaram em 8. E dentro desses 8, Itapevi lá estava, né? Então, a Fundação disponibilizou para nós tecnologias. Então, nós recebemos tecnologia do planejamento estratégico, tecnologia do acompanhamento da aprendizagem, tecnologia da matemática, tecnologia da inclusão, das crianças deficientes, né, dentro do processo de inclusão. E por aí foram 7 tecnologias, né? Tecnologia de gestão de pessoas e recursos. A Fundação, através dessas tecnologias, ela proporcionou para a rede de Itapevi cursos de matemática, cursos através de parceiros, né? Mesmo a questão de gestão de pessoas, posso até citar o H+K, o SEDAC, o CAED, empresas, o IRM, Instituto de Rodrigo Mendes, né, de renome internacional na questão da inclusão, e nossos profissionais receberam capacitação. Se o município, a Fundação Itaú nunca disse para mim quanto a Fundação investiu com o município de Itapevi, mas dentro das 7 tecnologias que eles trabalharam, de uma forma extremamente ativa e muito efetiva dentro do nosso município, eu tenho certeza que gastaram muitos mil reais que Itapevi não teria condições de arcar com esse gasto, né? Então, quando aparecem as parcerias, eu vou atrás mesmo, eu vou com o Einstein, nós temos parceria, eu tenho parceria com o Instituto Eurofarma, que fornece cursos para professores da educação infantil, e temos uma parceria com a empresa Eurofarma,
que tem o projeto Ampliando Horizontes, onde eles disponibilizam oftalmos para fazer avaliação nas minhas crianças, e as crianças que precisam, elas escolhem a armação e saem com óculos, que é o projeto Ampliando Horizontes, sabe? Então, o Einstein ofereceu um curso para a gente, desde 2019, sobre higiene. Parece que a gente já estava aguardando a pandemia, sabe? Então, lá a criançadinha do primeiro ano a ensinar a cuidar dessa questão da lavagem das mãos e toda uma série. E por aí vai, são muitas. O próprio Notre Dame, que é uma empresa também que tem os hospitais, não é? Também ofereceu, voltado para a questão de alimentação saudável. E nós temos alguns projetos, eles funcionam como que pilotos, sabe? Mas grande parte atinge aí toda a nossa rede. Tá. Desculpa, só fazendo uma ressalva disso que a senhora falou. Não, demonstra a importância de se ter empresas dentro do município que trabalham nessas duas vertentes, como a senhora citou, tanto uma responsabilidade social voltada principalmente para a educação, quanto na geração de empregos. Só para se ter uma ideia, em 2020, Itapevi, dentre os 8 municípios aqui da região, foi o terceiro que teve a maior arrecadação de ICMS. Então, significa que esse índice de movimento comercial, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, ele está muito alto. Né? Tá bom, vamos dizer assim. Então, talvez o ICMS, talvez não. O ICMS é o melhor indicativo que a saúde empresarial do município está. A Barueri em primeiro, os dados aqui, 579 milhões, Osasco, 339 milhões, e Itapevi, 237 milhões de ICMS. Santana de Parnaíba aparece com 167 milhões, ou seja, aí quase 70 milhões a menos. Então, o que a senhora explanou e expôs aí da questão, a importância de se ter empresas, que ela, além de gerar emprego, ela vai ter um reflexo como responsabilidade social na educação, eu acredito que é esse o cenário favorável da cidade. Sim, né? Com certeza. O nosso prefeito, eu brinco com o prefeito Igor, que ele é um prefeito incansável, né? E está sempre correndo e buscando parcerias e novas situações de melhoria para o município de Itapevi. Hoje, quem chega em Itapevi diz, nossa, como Itapevi está diferente, tanto que ele teve 98% da aprovação, né, nas últimas eleições, né? Como disse o secretário de Estado da Educação, Rocieli Soares, que esteve outro dia em Itapevi, em visita, e ele disse que Itapevi nem teve eleição, né? Aí o prefeito disse, não, teve sim. Ele falou, como? 98% não tem concorrente, né? Não tem Mas concorrente. por quê? Porque o trabalho foi muito bem desenvolvido, né? Um trabalho hiper bem desenvolvido. Isso na área da educação, porque assim, eu tenho, né, experiência, mas as ideias, o prefeito nos dá autonomia e nos ajuda às tomadas de decisão, né? E assim, e não é só na área da educação, né? Na própria área da saúde, na área de esportes. Itapevi era uma cidade desprovida de espaços, né? Hoje tem o Parque da Cidade, que é um parque imenso, onde as pessoas chega agora com a pandemia está um pouco complicado, mas já chegou a receber acho que 6.000 pessoas num dia, sabe? Então são espaços que a população merece, que a população precisa, né? Professora, isso, e eu não podia deixar de tocar no assunto também, que a senhora falou de 1.200, depois 8, 98%, e Itapevi foi, juntamente com Barueri, foram as únicas 2 cidades reconhecidas ou agraciadas aí pelo programa Prefeito Amigo da Criança, né? Da Fundação Abrinq, que a gente trabalhou. Como que foi os elos? Elos ainda nós, né? Eram nós. Isso, você até trabalhou, né, Leandro? Então, lá em Itapevi, nós apresentamos também todos os dados, né,
de melhoria, fosse na questão da educação infantil, do ensino fundamental, desse atendimento às crianças. Então, quando eu cheguei em Itapevi, eu vi que existia uma pequena subutilização dos espaços físicos, né? Ou utilização indevida de espaços físicos que poderiam estar abrigando as crianças, né? Então, nós fizemos um estudo, então apareceu lá, não me recordo agora, mas um índice de aumento no número de crianças, de creches. Nós abrimos uma inscrição pela internet, né? Porque antes, porque um ou outro. Não, hoje a gente respeita uma listagem mediante uma inscrição que o pai fez. E o que foi muito forte foi o programa Sexta Feliz, que nós criamos, né, em 2018, e esse programa a gente entregava um lanche para as crianças todas as sextas-feiras. Então, uma evasão que existia na faixa aí de uns 20% na sexta-feira. Mãe, sexta-feira eu não vou. A criança começou a ir, porque ela sabia que se ela não fosse, ela não receberia o lanche, né? Uma fruta, um suco, um pão com queijo, um bolinho, era um lanche num saquinho que cada criança, todas as nossas crianças da rede recebiam, né? E mais dados, a questão do trabalho pedagógico, né? De maior participação em HTPCs, de professor, capacitação, e todas essas parcerias também que foram assim de fundamental importância, né? Importante frisar que o Instituto Cacau Show e a empresa Cacau Show, elas são os nossos maiores parceiros lá, né? E aí a empresa é uma empresa que vem crescendo muito e está sediada, né, no nosso município de Itapevi. Tá Veri, bom? E vamos aí lá? nós ficamos, né? Ficamos muito felizes, né? Foi muito bacana, porque a gente trabalhou muito tempo dentro do programa Prefeito Amigo da Prêmio, Criança, que começou, isso, né, como prêmio, e na hora que eu vi, eu fiquei extremamente feliz por Itapevi, também por Barueri. Veri, vamos isso. lá? A gente está chegando aí no nosso A gente já está tempo. chegando. Talvez uma última questão, professora. Tanto o especialista do Itaú Social, a Juliana Iade, e o Mozart Neves, do Instituto Ayrton Senna, com o resultado do IDEB em 2018, que foi a divulgação, ela demonstrou uma realidade talvez não tão aceitável da educação básica brasileira. E naquele momento eles apontaram que a qualidade do professor, ela que faz a diferença na aprendizagem, tá? E podemos dizer isso principalmente na rede pública. Na sua opinião, qual o professor ideal do século XXI? Ou quais a necessidade, as exigências para esse professor diante desse novo cenário? Diante desse novo cenário, o professor ele tem que buscar eternamente o aperfeiçoamento, né? O seu aperfeiçoamento, a sua eterna aprendizagem. O professor tem que aprender todo dia, como todos nós, né? Mas ele tem que ir em busca de novos horizontes, de novos cursos que venham fazer com que ele melhore a sua atuação dentro de sala de aula. E que ele aprenda a tecnologia, que essa oportunidade a gente está vendo em Itapevi para que o professor tenha a tecnologia como parte da sua vida. Não dá mais para voltar atrás, né? Não dá mais para a gente dizer, olha, 100% dos alunos a gente vai voltar como estávamos, não. E assim, o professor com uma excelente formação, Veridiano, dentro da sala de aula, ele atua, né? E nós temos aqueles professores que têm alguns com uma excelente formação, alguns com boa formação. Mas eu vejo que todos aqueles que estão na área da educação, eles não medem esforços, mesmo aqueles mais briguentos, aqueles que às vezes
criam situações, às vezes, que não estão satisfeitos, mas lá no fundo, eu sei que quando ele entra dentro de uma sala de aula, ele desenvolve o seu trabalho e busca desenvolver o seu trabalho com a maior perfeição, né? Eu tenho 35 anos de magistério na rede estadual de ensino e assim, a gente trabalha e essa seria muito interessante, né, que todas as células educacionais, vamos chamar assim, né, quando eu falo células, eu penso num Brasil que realmente valorize o professor, tá certo? Então, quando fala em valorização do professor, é a questão salarial, é a questão da jornada, é a questão do trabalho em que seja possível desenvolver, né? E às vezes as pessoas dizem, mas eu vou para a educação. Não, tem que ir para a educação para trabalhar, né? Para levar o trabalho a sério, para desenvolver o trabalho. Então, eu preciso ter, quando você fala do IDEB, quando nós temos o professor bem preparado e com todas as condições, ele consegue atingir os objetivos, mas às vezes isso não é tão fácil, sabe? Então, cabe aos municípios, né, o que a gente vem fazendo em Itapevi, buscando dar formações para os professores, né? Eu digo que antes, se eu for fazer aqui um breve histórico para vocês de como eram, antes de se exigir pedagogia, por exemplo, o professor fazia um curso de magistério de 4 anos, tá certo? Era aqueles cursos antigos de magistério. Depois tinha o curso de pedagogia, depois o governo criou o Cefam, depois acabou com o Cefam, e de repente, não desmerecendo ninguém, mas existem alguns cursos, né, de pedagogia que, infelizmente, o professor ele trabalha, eu não sou contra o ensino, a educação à distância, mas às vezes um professor, como é que tendo aula uma vez por semana, não é? Como é que forma? Como é que esse professor vai estar à frente de 30 crianças, de 25, 30, 35 crianças, e vai ali encontrar soluções para todos os problemas que surgem, com uma sala tão diversa, sendo cada cabecinha pensante de uma forma? Não é? Precisa ter formação, não é qualquer pessoa que pode ser professor. Né? Nós vivemos uma época em que as pessoas largavam, eu vou ser professor. Né? Uma própria pesquisa que foi feita, nem me recordo mais quem fez essa pesquisa, que no Brasil, a última profissão que os alunos escolheram foi ser professor. Né? O que é isso? É porque é uma classe desvalorizada. Então, para se ter uma educação, quando as pessoas falam em PISA, né, mesmo outras formas de avaliação, como que se tem uma educação de qualidade se você não valoriza o professor na sua terra? Não é? Como que nós vamos trabalhar com o professor que às vezes ganha em bairros e municípios do Brasil, ganha às vezes menos que uma outra função, sabe? São vários pontos que a gente precisa discutir. Porque a matemática é uma área muito difícil. É difícil? Não é difícil. É que o professor não aprendeu bem a matemática para poder ensinar para as suas crianças. Entendeu? Então, a matemática, no curso de pedagogia, ela nem passa. A metodologia da matemática, uma época eu dei aula para umas meninas que tinham magistério aqui em Parnaíba, e a gente trabalhava muito a questão do desenvolvimento do raciocínio, né? O que é importantíssimo para você trabalhar com o seu aluno. Como que você vai ensinar matemática trabalhando com exemplos? Eu tenho 10 balas, juntei mais 10 balas. Com quantas balas eu fiquei? Depois eu faço um problema assim. Eu tenho 10 bolas e comprei mais 10 bolas. Com quantas bolas eu fiquei?
Eu preciso trabalhar o raciocínio com essas crianças. A resolução de problemas, ela serve, estou dando um exemplo, né? Ela serve não só para a matemática, mas para a vida. Quando você fala em habilidades e competências, a necessidade de você trabalhar isso com a criança. E o professor, para trabalhar, ele precisa conhecer. Falo muito, né? É ótimo, a gente adora. A gente adora. Mas é isso. A gente está chegando aí. Fala, Veri. Não, agradecimento mesmo. Exatamente, é isso. A gente está acompanhando aqui os comentários, né? E só elogios, tá, professora? Só elogios aqui, né? Realmente o reconhecimento da sua história dentro da educação. E quando eu falo reconhecimento da história, a gente não fala localmente, não se resumiu a Santana de Parnaíba. A senhora expandiu o seu trabalho, por isso que é secretária hoje em Itapevi. Eu acredito que à frente de uma prefeitura não é qualquer pessoa que assume uma pasta tão importante quanto a educação. Isso é fato. Dentro da gestão pública, não é qualquer pessoa que fica à frente da pasta da educação. Então, a senhora ficou aqui 16 anos em Santana de Parnaíba e pelo reconhecimento aqui, as pessoas estão fazendo esses comentários, e agora à frente de Itapevi, e com resultados. O mais legal disso tudo é com resultados. Então, a parceria com as empresas, esse acolhimento aos alunos, esse atendimento de conseguir, dentro de uma pandemia, ainda de uma maneira ou de outra, chegar a 90% desses alunos, pelo menos em algum momento. Tá? Então, eu acredito que tudo que está sendo escrito, tudo que está sendo aqui explanado, realmente é o reconhecimento do seu trabalho ao longo das décadas. Isso é. Eu que agradeço também, professora, agradeço imensamente. O Jornal Anhanguera, agora eu vou falar também em nome do Veri, também do jornal, a gente agradece imensamente, foi uma surpresa muito boa a aceitação do convite, foi mesmo, eu fiquei extremamente feliz, o Veri também ficou extremamente feliz, pode contar com a gente, é um espaço democrático e aberto para a senhora no momento que a senhora quiser. Eu também quero agradecer a audiência de todo mundo, os comentários, a gente costuma comentar e ler alguns comentários, alguns boa noites, mas diante da convidada tão ilustre aí, a gente preferiu não fazer as vírgulas, como eu falo, porque ia quebrar, né? Ia quebrar, exatamente. Então, muito obrigado. Se a senhora quiser finalizar, a gente dá o espaço. Eu fico extremamente feliz, né? E assim, os resultados a gente consegue através de um trabalho com toda uma equipe, né? Que eu agradeço imensamente a toda a minha equipe de Itapevi, pessoas maravilhosas que lá atuam comigo, e ainda nós temos muito trabalho, né? Além do acolhimento, nós temos que fazer uma avaliação dessas crianças, verificar o estágio de aprendizagem que elas se encontram, para que cada professor, a partir daí, consiga ir trabalhando a questão da recuperação e reforço, e que essas crianças não tenham menos perda possível na questão da sua aprendizagem. Nós vamos correr atrás disso, tá bom? Agradeço aí todos os elogios das pessoas, pessoas extremamente carinhosas, né? A hora que vocês publicaram como chama? A chamada da entrevista. É isso. Aí alguns já mandaram para mim, ai, que saudades da senhora. Eu estou lá em Itapevi, vai me visitar. Que legal. Viu? Eu me senti extremamente honrada e fico muito feliz, né? Eu acho que educação corre nas veias e a gente gosta muito do que faz. E que bom que que todos pensem assim, né? Enquanto agentes políticos que somos, que possamos mudar a vida das pessoas, não é? Porque se eu sou um agente político e eu não consigo mudar a vida das pessoas, não tem sentido, né? Que bom que eu consegui mudar a vida de muitas pessoas em Santana de Parnaíba. Eu me lembro de formaturas que fizemos com funcionários, né, que ocupavam função de inspetor de alunos, de serventes, auxiliar de serviços gerais, de oficiais administrativos, e que hoje
são professores, porque sempre o incentivo ao estudo existiu. E Santana de Parnaíba, quando nós assumimos, em 1997, ela ocupava a 210ª posição em índice de desenvolvimento humano. E foi através... E tínhamos, na época, acho que era 55 mil habitantes. Em 16 anos, Santana de Parnaíba dobrou. Quando nós saímos em 2012, tinha mais de 110 mil habitantes, né? Então, o trabalho foi sempre muito planejado, muito estudado, e quantas oportunidades, através de cursos de suplência, parcerias com faculdades, universidades, que nós fomos criando, né? E que nós conseguimos fazer essa diferença e mudar mesmo a vida de muitos parnaibanos. E hoje eu estou em Itapevi, eu tive uma passagem muito rápida pelo município de Itapecerica da Serra, e também agora estou em Itapevi, né? Mas é assim, que enquanto educadora, professora que sou eternamente, eu possa, através do meu trabalho, mudar a vida das pessoas. E é um pensamento do nosso prefeito Igor Soares, né? Que não mede esforços em desenvolver o melhor para o povo de Itapevi. Tá bom? Eu agradeço. Ok, muito obrigado. O carinho de vocês. A gente que agradece. Viu? Qualquer novidade eu aviso. Tá ok, muito obrigado. Veri, boa noite, professora, boa noite, nossa audiência. Só lembrando de curtir e compartilhar a página. Nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, a partir das 19h30. Vejo vocês até lá. Obrigado.